Oi, oi! Eu sou a Dani Krebs e aqui nesse canal vai estar recheado de coisas de scrapbook para você aprender. A começar por esse vídeo, onde eu te digo quais são as tralhas, os materiais de scrap que você precisa ter para poder começar seus trabalhos. E já nesse mesmo vídeo você vai sair com um lindo cartão, feito apenas com 3 folhas de scrap, cola, papel, tesoura. Vamos nessa? Então bora lá que eu vou te mostrar quais são os itens necessários para você começar nesse mundo de criações de scrap. E aí, a primeira coisa que você tem que ter, e é indispensável, é essa base de corte. Ela tem essa gramatura aí para que você possa passar o estilete e cortar os seus materiais, seja papel, papelão, às vezes até tecido. E você pode sim pegar uma base de corte que seja da linha de patchwork também, tá? Não tem problema. A grande questão é que você vai ver a medida que é interessante para você. Eu te sugiro ela ter sempre mais que 30 centímetros, que é o tamanho da nossa folha de scrap. Então, aqui tem 43 na largura e aqui tem 28. Então, por muito tempo eu fiz o uso de uma base assim e super me atendeu. Aqui na minha mesa mesmo eu tenho uma maior, que tem 58 por 43. Assim eu consigo espalhar mais os meus materiais, tá? Mas essa aqui super vai te atender. E uma das dicas que eu dou para que você comece e não se estresse ou ainda facilite a sua vida, é perceber se na marcação da base de corte que você escolher, tenha essa diferenciação entre 1 centímetro e 1/2 centímetro. Isso fez muita diferença para mim, porque eu gostava de fazer os cortes bem certinho e não ter que fazer de olho. Então, aqui você tem a cada quadradinho 1 centímetro e a metade desse quadradinho é 0,5 centímetro. Então, isso facilita bastante. Sempre o verso das bases vai ter também polegadas, ó. Inches são polegadas. Então, a cada inch é 2,5 centímetros, ó. Percebe que aqui estão os centímetros e o inches dá mais ou menos 2,5 centímetros. E aí, se você às vezes vê um projeto aí em polegadas, você também consegue cortar. Maravilha? Esse é o seu primeiro item. E para que você possa usar essa base, você vai precisar sim de uma régua de metal. Metal porque a gente vai passar o estilete sempre na lateral e fazer o corte dos nossos papéis e materiais. Então, é preciso que você tenha uma régua forte o suficiente para que quando você escape ou passe por cima, você não estrague esse material, porque é de plástico, não tem essa resistência. Então, régua de metal, um estilete. Estilete vai ser aquele que você tenha bastante firmeza na pega. Tem estiletes menores que eu também já usei. E o que eu indico é que você tenha um maiorzinho para quando a gente precisar cortar o papelão. O papelão, ele é a base de estruturas que a gente faz, de caixinha, de álbum, e até mesmo para dar altura nos nossos elementos. Então, essa pega aqui, ó, ela tem que ser boa e resistente para você ultrapassar o papelão. Então, temos régua e estilete. Segunda parte muito importante são as tesouras. Precisa ter mais de uma? Não precisa. Mas eu vou te dizer como eu iniciei. Eu escolhi uma tesourinha. Essa daqui é da marca da Toque Cria. Ela é muito antiga, acredito que nem exista mais. E nessa pegada aqui, ao fazer o corte dos papéis, eu senti ela super leve. Então, você tem que ter uma tesoura que seja ergonômica para os seus dedos e que seja leve para você fazer o corte. Eu deixo essa daqui para eu, né, cortar elementos que eu preciso só tirar da folha. Então, você vai ver que tem folhas de recortes, eu vou te mostrar. Essa é uma folha de recortes. Então, muitas vezes é mais fácil quando eu tenho uma tesoura maiorzinha, que eu posso tirar o elemento daqui, para depois fazer o recorte detalhado. O que é um recorte detalhado? Se eu quiser vir cortar com essa tesoura, eu super consigo.
Mas essa lâmina dela, depois com o tempo eu percebi que ela escorrega um pouco na hora de fazer essas curvas aqui. Então, eu fui atrás de uma tesoura que tenha a ponta mais fina possível. Isso vai me permitir seguir com o meu corte até a linha, ó. Até o final do desenho. Percebe que quando a gente corta, a gente gira esse papel e não a tesoura. Então, ó, aqui eu vou até o fim e ó lá, ó, a pontinha faz esse trabalho de entrar nos detalhes. Então, facilita aqui, ó. Entrei, vou sair, facilita muito a gente ter uma tesoura com essa pontinha mais fininha, mais delicada. Já vi alunas usarem a reguinha, a tesoura de corte de unha de criança, que ela é arredondadinha. Também super certo, já cortei com essas delas e é muito bom. E essa grandona aqui, pra que é? Eu deixei ela como uma tesoura que eu corte fios, linhas, elementos que não são papel. E ainda assim, quando a gente usa o papelão como altura, eu também consigo cortar, claro, pequenos pedaços com essa tesourona aqui, né? Então, eu deixo ela mais para itens robustos. E a gente vai usar isso também como altura. O que tá faltando aqui? Os nossos itens de colagem. Então, tesouras, estilete e régua já estão aqui. Colas. Vocês vão ver uma variedade de colas aí. Marcas variadas. O Scrap Nacional, ele é recheado de marcas muito boas. Então, você vai procurar sempre uma marca que esteja especificada para scrapbook, porque na composição da cola, eles eliminam os itens mais ácidos, porque o nosso objetivo é colocar muitas fotos no projeto, muitos itens que têm a durabilidade maior. Então, isso vai evitar que a gente danifique essa foto. Então, colas que sejam específicas para scrapbook. Existe também a cola de silicone, ó. Você tá vendo que ela é super translúcida. Essa colinha eu uso para colocar elementos mais pesados, como flores, às vezes algum item metálico, cortiça, outros materiais que precisam de uma pega maior. Então, eu uso a colinha de silicone nessas horas. E essa daqui, que é uma importada e que realmente eu vou dizer para você anotar, porque ela vai ser, sim, muito útil. Essa daqui é a marca Alines, que a gente chama de Tech Glue. Você sempre vai ver essa palavra aqui, ó, Tech Glue, que significa mais densa. Então, essa cola é uma cola que segura mais itens. Então, quando eu vou fazer a capa de um álbum, eu coloco essa colinha para colocar elementos que podem ser mais pesados realmente, inclusive as flores, elementos mais sintéticos. Então, tem elementos que são às vezes uma florzinha de tecido diferente, um courinho, né? E a gente usa essa daqui em muitos casos, tá? Então, cola de scrap, tem uma de silicone, cola branca e essa cola mais turbo. Continuando aqui nos itens de pegamentos, a gente tem a dupla face. Eu sou super fã de usar a dupla face na maioria dos itens que eu colo. O último item que eu colo é a cola, que são esses elementos tipo botãozinho e detalhes. Mas foto, o papel como um todo, eu uso bastante a dupla face. E eu vou indicar para você a Adelbras, essa marca de dupla face que a gente tem usado há muito tempo e tem gramaturas não, tem larguras diferenciadas. Aí você vai ver o que é mais útil aí na hora de compor o seu trabalho. Eu te indico essa média e essa mais fininha quando a gente quer colocar faixinhas e itens mais fininhos, tá? E existem também marcas importadas aí que você vai achar no mercado, são maravilhosas. Essa daqui tipo super fininha, que eu adoro para fazer itens dos álbuns, quando a gente está fazendo a lombada e a parte de encadernação. Então, dupla face tá aqui e junto com a dupla face você vai encontrar a fita espuma. Então, ela realmente tem uma espuminha, ó. E é da Adelbras também. E aqui você pode fazer a altura dos elementos. Isso dá bastante destaque. Às vezes você dobra ela no meio
e você já tem uma altura maior. Ou, como a gente já indicou aqui, você pode usar o papelão, o EVA e o isopor como elemento que te dá altura nesses projetos. Também vai encontrar itens que já são separadinhos, ó, para facilitar a sua vida. Para quem faz festa, muitas vezes quer uns pedacinhos menores. Então, também existe a fita espuma já divididinha. Além disso tudo, para que a gente já possa iniciar um trabalho, e você vai ver a diferença que faz, esse item aqui se chama dobradeira. E ele tem essa estrutura, é um tipo de um plástico, né? Talvez até um acrílico, para não marcar o papel. E aí, na verdade, a gente vai vincar o papel e deixar essa dobra bem mais determinada. Eu indico muito você ter isso, mas se você não tiver disponível aí nesse momento, você vai ver que eu vou te mostrar que uma colher também vai poder te ajudar muito nesse processo inicial. Então, os itens básicos do scrap são esses. Você encontra realmente uma papelaria aí. Claro que uma tesoura um pouquinho mais de precisão talvez seja necessário encontrar numa loja especializada. Mas com tudo isso aqui, você já consegue fazer um cartão fofíssimo. E eu vou te mostrar nesse vídeo. Vamos lá? E claro, o item principal aí dos nossos projetos de scrap são os papéis de scrap. E que você vai poder encontrar em tamanhos diferentes, né? Você vai encontrar o padrão, que é o 30 por 30 centímetros. E geralmente vem essa faixinha, o que geralmente conota os 30,5 que se fala. Você vai encontrar o tamanho A4, ótimo também. As gramaturas podem variar de 180 a 220, 240 gramas. E tem um bloquinho A5, que é a metade do A4, que geralmente são de elementos de recortes e cards. Você vai encontrar esses formatos. E se tem uma dica de ouro, que eu vou te falar já, quando você for adquirir os papéis, você tem a possibilidade de adquirir papéis avulsos, eles são vendidos separadamente. Mas o ideal é que você compre a coleção, ou seja, um bloco de papéis, porque isso vai facilitar a sua criação. No início, quando eu comecei, não existiam muitas marcas brasileiras. E aí, os papéis importados vinham de forma avulsa para a gente escolher. E eu escolhia os que eu mais gostava. E eu tenho uma caixa com vários papéis que estão lá sem combinação, ou seja, aquele tom daquele papel é único, ele não combina com outros. E aí fica um pouco mais difícil da gente fazer um projeto inteiro com apenas uma folha. Então essa é a dica que eu te dou. Assim, dentro da coleção, ó, você vai ter a frente, o verso para escolher e poder fazer o seu projetinho. Ó, tem flores que você pode recortar, tem folhas que vêm divididas com duas estampas no mesmo lado. E isso facilita muito na hora da nossa criação. E aí hoje eu vou te dar uma dica de usarmos poucas folhas. Geralmente você vai observar que as folhas têm elementos para recortar. No caso de algumas marcas, elas lançam o bloco A4 como folhas para fazer fundos, chamam de backgrounds. Então você não vai encontrar aqui às vezes o recorte, e sim na folha 30 por 30, ó. Então essa é aquela folha de recortes que eu falei e que eu já estou trabalhando nela. Então a gente vai pensar no que a gente quer trazer nesse cartãozinho, que aliás aqui tá cheio de itens fofos pra gente recortar. Bora lá então fazer o uso de folha de scrap para transformar num lindo cartão. Vamos nessa? Vou te falar então que a gente pode fazer sim muitos itens com papel A4, ele é um tamanho ótimo. Mas como eu já te falei, essa coleção específica, que é da Decore Crafts e se chama Nossas Memórias Vintage, não tem aqui, nesse contexto todo de papéis, não tem elementos para recortes. Então, como eu tinha o bloco 30 por 30, que aliás eu fiz um albinho muito fofo, deixa eu te mostrar. Então, desses papéis aqui 30 por 30,
eu fiz esse lindo álbum aqui, que se chama Vivendo Cada Momento. E aí, esse álbum vai contemplar mais de 45 fotos, contando aqui as aberturas que eu amo deixar nesses albinhos. Se você quiser aprender, só entrar no meu perfil do Instagram que você vai ver muitas e muitas aulas que também vão ter por aqui nesse canal do YouTube. Mas a ideia de hoje é fazer cartão, então bora lá. O que eu quero fazer aqui? Quero pegar a nossa folha de recorte e recortar os elementos. Isso eu fiz e deixei já nesse meu potinho aqui, onde eu coloco os recortinhos. É importante que você veja sempre que tamanhos tem esses recortes. Eu já de cara já entendi que aqui, ó, são elementos maiores. Existem coleções que traz elementos pequenos para recorte. Então essa coleção tem elementos maiores. E aqui eu já vou te dar uma dica do recorte. Às vezes as meninas olham para um elemento que tem muita flor e falam: Dani, como eu vou fazer tudo isso, né? Vou contornar tudo isso. No scrap você vai achar pessoas que cortam as figuras com uma borda, uma margem, e deixam essa bordinha branca que a gente fala. Eu me acostumei a cortar direto, bem rente à figura. Então, como eu falei antes, você vai sempre movimentar o papel que está na sua mão e deixar a tesoura da maneira que você possa ir encaixando nos vãos, né, nos detalhes da figura. Assim fica fácil de você direcionar o papel e entrar bem nos detalhes. Por exemplo, aqui tem um botão de flor. Eu não preciso deixar ele se eu não quiser. Se eu achar que vai ficar muito difícil de recortar, eu posso tirar. Ó, vou fazer a figura sem ter esse botão. Assim como outras folhas que eu acho que são muito fininhas ou que vão deixar o papel muito frágil na hora de colar, eu também não escolho esse elemento. E ok, não tem problema nenhum a gente mudar aquela figura que tinha um elemento a mais. Isso geralmente acontece com flores, né? Porque o detalhe da figura precisa aparecer. Então, ó, repara que eu venho bem tranquilamente, ó, contornando essa figura. E alguns elementos ficaram para fora. E olha como fica lindo igual. Eu tô deixando as flores principais aparecerem. E aí, assim, você não fica com a cabeça quente na hora de recortar. Você pode ser livre e o scrap te possibilita isso. Então, tá pronta a nossa malinha, um elemento que vai pro nosso cartão. E aí, nessa folha também tinha títulos. E eu vou escolher algum aqui, vou deixar recortadinho. E aqui vem o reto, ó, sem nenhum tipo de dificuldade. Você pode, inclusive, diminuir depois que a gente vê o tamanho do nosso cartão, diminuir o tamanho dessas bordinhas, ó. A gente pode fazer essas alterações sem problema, tá? Vou deixar mais esse aqui e a gente vê se na hora a gente quer ir mais pro verdinho ou quer ir mais pro rosa. E aí é legal você deixar um potinho dos recortes, sabe? Assim você consegue ir manuseando. Então, se a primeira coisa que eu vi que os nossos elementos são grandes, pega a sua régua e vamos verificar o tamanho disso aqui, ó. Ele tem quase 7 centímetros, mais ou menos, esse elemento. Esse outro tem 7,5. Então, não adianta eu fazer um cartão 5 por 5, não vai caber. Um cartão 7 por 7 vai ficar muito estranho. Então, a gente tem que pensar nisso. Cartão. Geralmente, o cartão é o quê? É uma base dobrada. Vou te mostrar também outro cartão que eu já fiz. Super simples. Tem esse passo a passo lá no Instagram. Olha aqui que graça. É um cartão com uma dobradura super simples. Então, a base eu fiz branca e decorei a parte de cima. Vamos escolher, então, a base. E nessa coleção tem muita variação de estampa. O liso sempre é legal. Olha só que fofo. Não é divino? Só esse papel já dá pra colocar na parte da frente, ficaria lindo. Mas uma coisa que a gente deve se atentar é com o direcionamento
das figuras, porque às vezes a estampa tem uma figura. Imagina se a gente dobrasse um cartão assim, os corações ficariam de lado. Eu não gosto. Você vai achar muitos vídeos com detalhes dobrados e que a figura fica na posição incorreta. Isso me incomoda, pode não incomodar você e tá tudo bem também. E aí, eu pensando aqui, olha só, esse tom maravilhoso. Eu tava pensando em usar 2 tons, um rosé e um verdinho. Já vamos ver o que fica mais legal. Então, pensa que essa base branca aqui, ó, pode ser um desses. E claro que a gente tem que lembrar que a gente quer escrever dentro, né? Então, é legal que seja o mais liso possível pra gente poder fazer essa composição. Adoro itens assim. Só que se eu quisesse botar o verde pra cima, as minhas figuras vão se destacar? Vão. Se eu quiser botar o rosa pra cima, as minhas figuras vão se destacar? Também vão. Isso que a gente tem que pensar. Que estampa vai ficar pra cima? Aqui também, super fofo, né? Se eu fizer assim e assim, também fica lindo. E a gente já tem até uma estampa que pode ficar melhor assim, porque as flores estão subindo, olha só, né? Não fica uma graça? Ó, até no verdinho também ia super destacar. Vamos ver se combina com os elementos que a gente tem. Eu acho esse trailer com flores que destoam um pouco dessa daqui. Essas flores, elas são mais no candy color. Então, se eu misturar, percebe que às vezes essa comunicação não acontece? Então, eu focaria em elementos que tem os detalhes mais vintage, ó. Então, eu tenho aqui uma malinha, tenho um radinho, né? E aí, assim, eu tô dentro desse item mais vintage, mais seco, né? Uma coisa que não puxa tanto pros candy color como aqui, tá? Vamos ver, então, o que a gente pode colocar de elementos. Então, esse daqui já é um tom que eu evitaria, não colocaria. O verde aqui não destaca, se eu fizer essa sobreposição, fica bem apagadinho. Esse xadrez tá maravilhoso, eu adorei, e o fundo é rosa. Então, eu faria talvez ele de base e a gente sobreporia esse aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai pensar é em dobrar o nosso papel. Tô dobrando sem medida primeiro, porque depois a gente visualiza que altura a gente quer. Viu que eu dobrei, coloquei bem rente lá e fiz isso com a mão. Aqui já tá dobrado, mas a nossa dobradeira faz esse vinco ficar mais forte. E é nessa hora que você vem com uma colher e pode, ó, deixar isso super vincadinho, tá? A colher vai ser ótima pra gente fazer isso aqui. E mais um detalhe nas pontas que eu vou te mostrar. Vou deixar até ela ali pra gente ver. A dobradeira faz o mesmo processo, ó. Você vem com ela deitada ou com essa parte da bundinha aqui que ela tem, que também faz isso daí. Maravilha? Então, essa é a nossa função da dobradeira. O que temos aqui de tamanho? O nosso papel A4, ele tem 21 de altura por 29,7. Então, a gente permaneceu com a altura de 21, o que é bastante, não precisa ser tanto. E aqui, como a gente dobrou a parte do 29, a gente ficou com 15. Eu acho bem legal. Agora, eu vou te ensinar a usar a base. A minha base já tá até com as linhas apagadinhas. Vou pegar a outra base para vocês verem melhor. Como eu falei, a gente tem os quadradinhos que contém 1 centímetro cada um. Então, agora a gente pode pensar em diminuir essa altura, certo? Vou colocar aqui e alinhar nas minhas linhas, assim eu sei que... Deixa eu até dar um zoom para vocês verem bem. Quando eu alinho essa parte, a gente tem certeza de que o nosso papel está reto. Então, eu estou alinhando aqui e aqui. E aí, independente de onde eu esteja aqui, eu tô na linha número 12, mas não tem problema, deixa eu ir mais pra cima. Aí, a gente pode pensar, eu quero um cartão
com 10, com 12, com 14 centímetros de altura, você vai escolher. O scrap, ele é tão livre que você pode fazer do tamanho que você achar melhor. Lembrando que a gente pré-definiu os nossos elementos. Então, não adianta eu fazer um cartão muito pequenininho que só vai ter esse elemento ali. Deixa eu botar pra cá os nossos elementos. E aí, eu posso pensar em cortar, por exemplo, com 15 e ver se eu quero diminuir. Então, eu sempre corto um pouco maior do que seria o que eu pensei para ver se é ideal. Eu vou cortar com 15, tá? Então, você pode contar aqui, ó, quantos quadradinhos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, se eu comecei no 12, eu vou terminar aqui no 27. Tô cortando com 15 centímetros de altura o meu cartão. Vou alinhar a minha régua no 27 aqui e na linha do 27 lá. Coloco ela bem rente. O meu estilete vai apoiar na régua e percorrer. Eu faço pressão nesse processo. Cortamos e temos o nosso tamanho de cartão 15 por 15. Tô achando muito largo. Vou vir aqui e vou tirar um pouco. Então, se eu tinha 15... Se eu tirar um quadradinho, fica 14. Se eu tirar 2 quadradinhos, fica o 13. Eu vou cortar com 13 pra gente ver. Já ficou mais bonitinho, não é? Eu gostei. Vou permanecer com esse tamanho, então. 15 na altura, 13 por aqui. Se a gente só posicionar os elementos, a gente vê que tá tudo certo pra ficar com eles por aqui. Mas a gente quer sobrepor, lembra? A gente quer deixar um detalhe aqui no nosso cartão. Então, a gente vai cortar esse papel um pouquinho menor do que esse. E aí, se a gente tem 15 por 13, a gente pode cortar aqui 14, vai ficar uma bordinha de 1 centímetro, ou seja, meio centímetro para cada lado. A gente pode cortar com 13, assim a gente fica com 1 centímetro para cada lado, porque é legal que apareça esse fundo também. Então, eu vou diminuir 2 centímetros, tanto em cima quanto na lateral. Então, se aqui tem 15, eu vou cortar este com 13. E se aqui tem 13, eu vou cortar este com 11, certo? E agora, a gente vai pensar o quanto eu quero de elementos. Não adianta eu vir aqui cortar nesse meio, não vai aparecer as flores. Então, eu vou aqui, ó, colocar reto novamente, e aqui eu tenho que lembrar que aqui é a minha altura, porque as minhas flores vão ficar ou na parte de cima ou na parte de baixo. Então, aqui vai ser o 13. Então, se eu posicionei aqui no 10, eu vou vir no 23. 13 na altura. E era 11 a nossa largura, certo? Então, vou virar. Sempre tenta cortar na linha vertical a você, porque se você tentar cortar aqui, é muito provável que você vire a régua, a gente não tenha essa linha reta na hora de cortar na horizontal, tá? É bem provável que você possa estragar o seu projetinho. Então, prefira sempre virar o papel e cortar aqui. Então, aqui, ó, tem flores menores, ali tem flores maiores. Eu vou preferir que ela se destaque, então, eu quero que o 13, aliás, o 11, venha a partir daqui, ó. Então, meu 11 termina aqui. E já dá pra fazer um outro cartão. Ó. Então, ficamos com uma altura de 13 por 11. Todos esses retalhinhos você vai guardando no outro lado. Olha aqui, ó. Fica bem fofinho aparecendo as laterais. E aí, a gente tem elementos que podem ser complementados, ó. Posso jogar assim por cima, não tem problema. A gente não precisa deixar o elemento, tudo que tem no papel aparecer. A gente pode sobrepor. Então, eu tenho bastante flor bonita aqui. Se eu jogar também, tem essas flores aqui. Eu jogaria aqui, ó, deixando aparecer como se ela tivesse vindo pra dentro do nosso elemento. Posso jogar o meu radinho mais pra cima, posso sobrepor, posso jogar pra cá e a gente vai brincando. E a gente já percebe se tem ou não como colocar esse outro elemento. Eu gosto
de ter itens que se sobreponham. É aí que o volume vai acontecer, você já vai perceber. E a gente pode sim ou não colocar nossa borboletinha. A frase fica por conta do que você quer dar no cartão. Eu gosto desse rosinha aparecendo mais, porque o verde pode ficar ou não sem destaque, né? Deixa eu ver que outras palavras tem. Talvez esse celebração fique bonito, porque ele tá... Deixa eu ver se é o mesmo tom. É o mesmo tom, mas eu acho que ele fica mais fácil de adequar o tema do cartão, né? Vou cortar aqui. Borboletinha aqui, que ela é beijinha. Vamos ver se ela fica legal aqui. Mesma história na hora de chegar aqui, ó. Olha lá como minha tesoura vai bem pertinho da cabecinha aqui da borboleta. Eu não corto as borboletas com antena, eu tiro. Isso não me incomoda. E por muitas vezes eu cortava, a anteninha ficava tão fininha que ela rasgava na hora que eu queria colar. Então, não fazia diferença pra mim. Se você quiser, pode deixar a anteninha. Gosto também desse tom aí, acho que fica muito bonitinho. Então, agora a primeira coisa que a gente faz é colar essa nossa base. E eu vou te ensinar também um detalhezinho que eu acho muito legal, que você pode fazer com a sua tesoura, ou mais um item que é muito gostoso de usar, é esse corta-fio. E ele faz um rasgadinho, um detonadinho na nossa borda, como se isso fosse um papel antigo que a gente resgatou. Então, esse daqui também é um detalhe super fofo que a gente pode fazer. Com a tesoura, você faria dessa maneira. Abre a sua tesoura e vem desgastando esse papel, ó. Realmente dando uma macerada nele. Você amassa e rasga. Pode até entrar mais, ó. Como aqui ele rasgou, eu posso deixar ele e até virar, como se ele tivesse sido resgatado do fundo do baú. Fica uma gracinha, já é um detalhe. Eu vou fazer essa colagem com cola ou com fita dupla face, tá? Você vai reparar que eu vou usar bastante esse outro tubinho de cola, porque ele tem o bico mais fininho. Então, eu tiro a cola daqueles outros, aquelas outras marcas e coloco aqui, porque eu prefiro usar esse biquinho. E aqui eu fiz uma decoração com fita washi tape, que eu vou contar pra vocês mais pra frente como são essas fitas. Ó, centralizo e colo. Só isso daqui já deu um outro tchan no nosso papel. Você pode vir sempre, ó, trazendo ele pra cima. Isso traz volume na tua criação, né? Tem gente que não gosta, mas são ideias. E aí, vamos usar esse aqui ou vamos usar só as nossas caixinhas, será? Fica mais suave? O que vocês acham? E a gente não usa esse. Talvez colocamos lá dentro esse, né? Veja o que mais que tem de vintage na sua coleção. Então, aqui nos papéis 30x30, a gente tem mais uma folha que tem detalhes, ó. Teria outras palavrinhas aqui no redondo. Aqui tem umas partes maiores que a gente chama de card, quando é uma parte já quadradinha pronta. Essa daqui, ó, também é um card. E tinha essa outra folhinha aqui, que tá grudada ainda, ó. Tem mais elementos. Mas o único elemento aqui que eu acho que seria legal seria botar uma mochilinha. Mas já tá bastante verde ali. Essa daqui eu adoro, mas ela é muito grande pro nosso cartão. Então, por enquanto, eu usaria isso. Esses elementos estão naquela pegada do candy que a gente conversou. E aqui também tem outras frasezinhas. Então,
a princípio eu colocaria dessa maneira, sem trazer esse elemento redondo, colocaria lá atrás. Então, vamos lá. Agora, a gente pode colocar a altura, que é com a nossa fita espuma, ou com o nosso papelão. Lembra que a gente tem ele para usar. Eu coloco sempre uma alturinha no título, na frase, porque eu acho bem legal destacar. E aí, posso agora vir aqui, pegar o meu papelão. Esse que tá muito grande, eu tenho menores aqui. Sempre deixo um potinho, ó, com retalhos. E aí, posso vir aqui pegar um que se encaixe, ó. Corto um pouquinho menos do que eu vou usar, do que é, na verdade, a minha figura, ó. Consigo encaixar perfeitamente. Passo colinha e tá tudo certo. Por enquanto, a gente tá posicionando aqui, ó. Sempre gosto de botar na base e ver se tudo tá reto. E aí, aqui, se eu vou colocar esse rosinha por cima desse outro, ó, se você botar aqui, talvez apague um pouco do detalhe dele. Então, traria esse por cima, deixaria esse por baixo. Se for fazer assim, a gente acaba, ó. Gosto dele aparecendo mais, o rosinha. Então, eu vou colocar volume nesse e esse vai ficar por baixo. E a gente pode botar um voluminho também aqui. Então, essa parte tem mais volume. Vou usar de novo o nosso papelão. Olha como já fica diferente, né? E aí, essa borboletinha, vou mostrar pra vocês, ó, como eu uso. A maioria das fitas espuma eu gosto de botar na base e cortar com estilete. Mas eu vou ser sincera pra vocês. Essa espuma da Adelbras, ela tem uma aderência muito boa. Então, muitas vezes, ela começa a grudar na nossa base. Então, você pode sim cortar com a tesoura. O importante é que a sua tesoura sempre fique reta nessa hora. Não faça assim pra cortar, senão vai pegar na espuma aqui, que é super aderente, ó. Então, se eu cortar reto, ela vem aqui. Se eu cortar muito assim, ó, ela começa a grudar aqui do lado. Então, só tenha cuidado nessa hora, tá? Existem as lâminas antiaderentes também, ó. Essas aqui dizem que não pega o grudezinho da fita espuma aqui, tá? Então, vai testando, mas eu sempre te indico a usar essas de precisão apenas pro papel, não colocar ela com outros materiais, porque o fio fica diferente. Então, eu vou tirar aqui, ó, a minha proteção da fitinha espuma e já vou meio que colocando onde eu visualizo que pode ficar essa borboletinha. Eu deixaria ela nesse cantinho, ó, perto aqui do rasgadinho. Posso botar ela até pra fora aqui. Aqui ele pode ficar lá e esses elementos podem vir aqui. Então, já posso colando. E aí, às vezes, é mais fácil você deixar a colinha nos dois itens meio que juntos pra você posicionar. Às vezes, as meninas ficam com medo. Ai, onde é que eu vou colocar agora que tu colocou? Eu não sei onde é que tá. Mas você testa, ó. Como eu falei, eu quero que apareça um pouquinho das flores aqui embaixo. E venho trazer esse aqui, ó, pra dar uma sobreposição. Então, deixei a minha vitrolinha, a minha malinha. Se eu achar uma flor aqui, ó, vocês vão me xingar, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar esta rosa que tá aqui, vou tirar dessa figura, porque eu tenho outras dessa maquininha, e vou colocar aqui pra não ficar tão sem nada. Olha só que legal. Como eu já usei essa coleção naquele outro albinho, eu sei que não tem essas flores soltas na coleção inteira, por isso que eu não tô andando aqui entre as folhas, ó. Eu sei que não tem, só tem essas flores aqui. Então, senão eu cortaria assim e não detonaria uma figura, né? Não me xinguem. Então, ficou recortado, olha lá. O que que eu vou fazer com ela?
posso trazer um volume e você nem vai entender que ela não fazia parte do papel aqui, né? E ó, agora eu vou cortar com a... Então, vou aproveitar essa daqui, não vou usar a minha de precisão. Vou cortar aqui, ó. Ela já tá dobrada. Eu vou cortar um pouquinho menor, que é o que eu quero usar aqui. E aí, eu deixo ela altinha aqui, ó. Entende? Assim, ela se integra um pouco mais. Opa! Deixar bem coladinho aqui. Ela se integra um pouco mais no fundinho aqui que tem, né? Esse fundo podia ter mais flores. Então, é isso que eu pensei. Olha que fofo. Fica um detalhe, né? E aí, aqui dentro ficou tudo rosinha, é o que eu falei que a gente podia colocar aqui, ó. Né? Fica fofinho e você pode escrever aqui. Sempre o lado que você decorar é mais difícil de escrever, porque tem alturas, né? Então, aqui fica só como um detalhe e já fica também muito interessante. Eu vou passar cola apenas numa parte de baixo dessa figura, porque se você quiser incluir uma foto, você consegue, deixa eu pegar um papel para vocês entenderem. Você consegue, por exemplo, posicionar e deixar essa figura sobrepor a sua foto. É muito legal. Eu fiz isso com umas amigas, deixei uma foto e cada uma escreveu uma mensagem do lado. E olha que interessante, você já tem um cartão feito de scrapbook com apenas uma folha A4 e 2 folhas de decoração, vamos dizer assim. Então, é simples, não precisa perder os cabelos e pensar que você precisa ter todos os materiais. Eu acredito que é possível fazer algo simples e bonito com alguns materiais de scrap. Fica para os próximos vídeos que tem muito detalhe para ser incluído num cartão como esse. Beijos!